Graça e paz, amigos e irmãos. Estamos entrando em um novo ano, deixando para trás 2020, com muitas recordações boas e muitas outras não tão boas. Esperando que a mudança de ano venha a ser também uma mudança de coisas e que o nascimento deste novo ano seja em nossos corações e vidas um nascimento de novas oportunidades e projetos e repleto de vitórias e realizações. Todo ano novo sugere isso. Esperança de alcançarmos algumas coisas até então não alcançadas, um período para começar um novo empreendimento ou mudar algumas coisas que precisam ser mudadas, de tentar de novo algumas coisas que não conseguimos no passado. Ao final, para todos nós, é um sentimento de recomeçar nossas vidas. Um poeta disse que recomeçar é necessário. Recomeçar muitas das vezes é um grande desafio e somos convidados pelas circunstâncias a ter que aceitar esse desafio. Seja no início de um ano que desponta, seja após uma experiência muito boa ou muito ruim. O ano de 2020 parece nos exigir que assumamos um grande desafio para 2021. A pandemia causada pelo coronavírus, a Covid-19, determinou ações de recessão na economia, o distanciamento social e ceifou milhares de vidas. Os efeitos ainda serão sentidos ao longo de 2021. Todo esse cenário nos obriga a termos que recomeçar. Recomeçar nossos pensamentos, posições, ideias, posturas e principalmente ações. Embora muitos de nós nem sequer saibam por onde recomeçar, nosso manual de fé e prática, a Bíblia, nos dá bons exemplos de como alguns recomeçaram com sucesso suas vidas. Todos os exemplos sobre recomeço partiram de um chamado direto ou indireto de Deus para recomeçar. Como o poeta disse, recomeçar é necessário. Mas uma coisa chama a atenção. Quase todo recomeço é necessário por causa do pecado, por causa do erro. Alguns até nem são por nossa culpa, mas todos têm alguma relação com o pecado, com o erro. O pecado está de alguma forma ligado à necessidade de recomeçar. O apóstolo Paulo nos disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito embora algumas coisas ruins aconteçam sem que a gente dê causa, na grande maioria das vezes nós mesmos contribuímos para a necessidade de recomeçar, tendo errado no passado em algum ponto, e isso não nos deve torturar. Outro sim, nos servir de experiência para cada vez mais dependermos da vontade de Deus em nossas vidas. Recomeçar é necessário, mas é um grande desafio. Deus nos chama para recomeçar. Adão teve que recomeçar fora do jardim. Noé teve de recomeçar por causa da maldade da espécie humana. Os homens de Babel tiveram de recomeçar em outros lugares por causa da confusão das línguas. Jó teve de recomeçar tudo sem ter dado causa a nada do seu mal. Abraão recomeçou em outro lugar. Moisés teve que recomeçar tudo com todo o povo e nossa lição de hoje fala de alguém que teve de recomeçar a reconstruir os muros destruídos de Jerusalém. E nossos exemplos de recomeço hoje são Neemias e Êxodas, o copeiro de Artaxerxes e o sacerdote. De todos os demais exemplos, esses são os que mais se enquadram na circunstância atual de nossa nação e de toda a terra, como aqueles que podem nos servir de exemplo para recomeçarmos. A Bíblia é um livro que fala de recomeços. Recomeçar é um grande desafio. E a lição de hoje, a primeira lição do ano de 2021,
trata exatamente sobre este tema: recomeçar, um grande desafio. Muitos de nós estão nutrindo as esperanças de recomeçarmos em 2021 nossos negócios, nossas obras, nossas atividades, nossa igreja, nossos planos pessoais. Neemias e Esdras, os reedificadores de Jerusalém, podem nos ajudar muito e, seguindo seus exemplos, teremos sucesso em nosso recomeço. Uma coisa que eu gostaria de destacar em Esdras e Neemias é que o sentimento dominante em suas vidas, ao partirem da Babilônia para Judá, era o de reconstruírem Jerusalém. Um sentimento que era dominado por estarem fazendo algo agradável a Deus e, sobretudo, estarem fazendo algo que deveriam fazer para Deus. Não era somente fazer algo certo, mas também era fazer algo necessário. Era esse o sentimento de Esdras e Neemias. Tudo que você tiver que fazer para recomeçar em 2021, seja feito primeiramente para agradar a Deus e para realizar a vontade dele, senão o sucesso será duvidoso. Esse é seu primeiro desafio, recomeçar fazendo a vontade de Deus. Nem Esdras, nem Neemias reconstruíram os muros de Jerusalém para si mesmos, mas para Deus. Era mais seguro, confortável e até lucrativo terem ficado lá em Babilônia. Portanto, seus projetos devem estar centrados na vontade de Deus. A partir daí, recomece. Com este sentimento, você aprenderá 3 coisas com Esdras e Neemias para poder recomeçar sua vida e seus projetos com sucesso. O texto base de nossa lição está em Neemias 2:5. Vamos ler então Neemias 2:5. Leiamos. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Aqui Neemias revela o seu projeto, o de reedificar uma cidade destruída. Não era construir uma casa, não era fazer um puxadinho, montar um negócio, não era de comprar um sítio ali na cidade ao lado. Era reconstruir uma cidade destruída a 1000 quilômetros de distância e cercada de inimigos. Ele não tinha liberdade de ir e vir. Ele não tinha dinheiro. Ele não tinha pessoal para a reconstrução. Ele não tinha uma escritura da cidade para dizer que era dele. Ele não tinha a caixa econômica para pedir um empréstimo para fazer aquela obra. Ele não tinha nada, senão a vontade de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. Na verdade, seu propósito principal era a de recomeçar a relação perdida entre seu Deus e seu povo. Ele não tinha filhos para deixar a cidade para eles. Ele não tinha pretensão de ser o governador daquela cidade para sempre, pois o rei o queria de volta para Suzã. Ele só tinha um objetivo: restaurar a relação de seu povo com seu Deus, de cumprir sua parte no contrato, o pacto feito com Abraão e Moisés. E ele não ganhava nada com isso, somente queria fazer a vontade de Deus, cumprir seu papel com o povo e com o povo de Deus. Recomeçar para Neemias e Esdras era um grande desafio. Comece 2021 com um sentimento igual ao de Esdras e Neemias. Estabelecer uma relação mais afinada com Deus e cumprir seus propósitos em sua vida. E com esse sentimento, você aprenderá 3 coisas com Esdras e Neemias para poder recomeçar sua vida e seus projetos com sucesso. A primeira coisa é que você deve fazer, a primeira coisa que você deve fazer é reconhecer onde foi que errou.
Esdras e Neemias tinham certeza dos motivos de tantas tragédias e desgraças que assolaram o povo de Israel. Sabiam que tudo era resultado de atos pecaminosos do povo, do seu afastamento dos propósitos de Deus, da desobediência. E o pecado gera derrota. Um contrato de Deus com o povo foi feito inicialmente com Abraão e depois retificado ou ratificado com Moisés. O povo obedeceria às cláusulas da lei e Deus garantiria sua proteção e prosperidade. Mas foram desleais, quebraram o pacto e agora pagavam a cláusula penal do acordo, do contrato. Voltaram para onde Abraão tinha saído. Tinham que recomeçar tudo de novo. Esdras e Neemias reconheciam que o povo quebrou o contrato e que errou. Veja a oração de Neemias no capítulo 1, os versos de 2 a 9. Veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti. Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Vejam bem, Neemias se insere entre os que pecaram, não tira o corpo fora. Ele fazia parte do povo e, como tal, se sentia responsável, ainda que ele próprio não tivesse quebrado o pacto. Pessoalmente, ele não fez isso. Mas ele admite, e a quebra coletiva o atinge, ele assume o erro. Continuando, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, e de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar meu nome. Para recomeçar, é necessário reconhecer onde foi que errou. Neemias reconheceu. Faça isto. Olhe, investigue e detecte onde foi que você errou e reconheça. Mesmo que você não tenha dado pessoalmente causa ao erro. Mas se faz parte do povo, reconheça e tenha esperança da misericórdia e na graça de Deus. Pois Deus promete perdoar os pecados. Como está lá em 2 Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nosso Deus está pronto a perdoar um coração contrito, arrependido, e que deseja se converter, fazer uma conversão, uma mudança de direção em seus caminhos e fazer a vontade
de Deus, a sua vontade. A segunda coisa que você deve fazer é vencer as frustrações, o medo e a acomodação. Muitas das vezes, os piores desafios estão dentro de nós mesmos. Ficamos, de certa forma, marcados por um sentimento de impossibilidade, de incapacidade, de derrota, que nos faz desistir de querer recomeçar. O nosso comentarista da lição trata isso como sendo elementos negativos impressos em nós por circunstâncias que passamos, por derrotas anteriores, por fracassos passados. Mas isso tem que ser vencido, e vencido dentro de nós. Um elemento negativo são as frustrações. A frustração é um sentimento de que você está impedido de atingir alguma coisa, alguma exigência ou algum requisito por conta de uma experiência anterior que não deu certo. Quando uma experiência ou desejo não foi satisfeito, quando algo que era esperado não aconteceu, isso é frustração. Geralmente essa experiência anterior te humilhou, te deixou com um sentimento de incapacidade, de impotência. Era assim que estava o povo de Deus. Haviam sido conquistados, sua cidade destruída, seu templo profanado, e agora eles estavam no cativeiro. Sentir alguma frustração leva a um desânimo e incômodo e costuma até criar obstáculos para que a pessoa realize o que gostaria. Quais são as suas frustrações e o quanto elas têm detido sua iniciativa de recomeçar? Reflita. O medo é outro desses elementos. Muitas das vezes temos medo de possíveis perigos e incertezas que se apresentam. Um temor nos abate por termos que enfrentar algum risco ou sofrer alguma derrota que comprometa a nossa integridade moral ou física ou até mesmo a nossa subsistência. Neemias temia, primeiramente temeu ao rei. Diz a passagem que ele estava triste e que o rei percebeu o que o fez temer muito. Veja o que diz lá nos versos 1 e 2 do segundo capítulo. Vamos ler. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu estava triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza do coração? Então temi sobremaneira. Estar triste diante do rei era uma coisa errada. Seus servos tinham que lhe levar alegria, bons sentimentos, expressar prazer diante da presença do rei. Afinal de contas, ele era tratado como um deus. Os antigos viam na figura do rei a figura de um deus encarnado. Ele estava naquela posição porque os deuses acharam que ele era merecedor, ou porque ele tinha poderes divinos e por isso conseguiu aquela posição. Assim, estar triste diante de um Deus era um erro terrível. Mas Neemias venceu o medo e aproveitou para contar-lhe os motivos de sua tristeza. E ainda pediu todos os recursos para executar o seu projeto de reconstrução de Jerusalém. O rei lhe deu tudo e muito mais do que precisava. Sem vencer o medo, não saímos do lugar, não recomeçamos nada. Quais são seus medos? E o que eles têm conseguido fazer em sua vida? Até onde eles te impedem de recomeçar algum projeto? Você está paralisado por causa do medo? Mas a acomodação também é um elemento negativo que devemos vencer. Na maioria das vezes, não queremos abandonar a nossa zona de conforto, nossa estabilidade ou segurança, por menor que seja, nossa cômoda situação de ouvinte,
de espectador das coisas e não nos dispomos, às vezes, a realizar mudanças, de recomeçar, de reconstruir coisas destruídas em nossas vidas e apenas nos acomodamos. Verificamos em Esdras 1:5 que nem todos voltaram da Babilônia para Jerusalém. Vamos ler essa passagem de Esdras 1:5. Então se levantaram os chefes dos pais e de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. O Espírito de Deus não desperta os que não têm coragem, os fracos e os sem fidelidade. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não chama quem não deseja ir. Ele não chama esses. Esses enumera, inclusive, aqueles que foram no capítulo 2. E Neemias, lá no seu capítulo 7, também os enumera. E foram milhares de homens valorosos que saíram da Babilônia, mas muitos ficaram lá, acomodados. Você é um dos que ficam ou é um daqueles que vão? Prefere seu mesquinho conforto ou um desafio de Deus para recomeçar e reconstruir? Não se acomode, desperte. Deus nos chama para recomeçar. Quando estamos certos de que o projeto é de Deus, não precisamos ficar escravos de nossos medos, frustrações, e é até impossível nos acomodarmos quando Deus nos desperta, nos sacode em uma confortável cama para seguir um longo caminho para reconstruir coisas importantes, para recomeçar projetos e planos. Você deve vencer o medo, as frustrações e a acomodação para recomeçar e aceitar esse grande desafio de reconstruir muitas coisas em sua vida. Essa é a segunda coisa que deve fazer para recomeçar. A terceira coisa que você deve fazer para recomeçar é confiar em Deus e planejar ações. Muitos confiam em suas próprias qualidades, em suas capacidades pessoais, em sua inteligência, em seus desejos. Muitos colocam sobre os seus próprios ombros a confiança de que tudo dará certo. Geralmente, essas pessoas são determinadas, criativas, persistentes, corajosas e realizadoras, mas isso não é suficiente. Confiar em Deus é imprescindível para recomeçar com sucesso. Não confie em si próprio, confie antes em Deus. Mesmo pessoas com características diferentes podem ser bem-sucedidas em seus projetos se confiam em Deus. Você não precisa ser igual a A, B ou C, você precisa confiar em Deus. Neemias e Esdras pareciam ser muito diferentes. Esdras era um sacerdote, um escriba, um homem dado à cultura e às letras, pacífico, um erudito, e conduz o povo dentro de uma perspectiva legal e com a ajuda de Ageu e de Zacarias vai levando a coisa. Neemias já era um homem de ação, copeiro do rei, partícipe de reuniões que revelavam intenções de guerras e conquistas de Artaxerxes, servia sua mesa e atendia sua família, era um eunuco, segundo os estudiosos, e não tinha filhos, sabia lidar com conspirações e planos de guerra, administração da casa do seu rei, e assim administrou as defesas dos muros e da cidade em reconstrução. Esdras teve vergonha de pedir proteção militar ao rei, enquanto Neemias pediu salvo-conduto para passar pelas províncias dos sátrapas e pediu madeira para as portas do muro e até para sua casa. Eram pessoas muito diferentes, mas uma coisa possuíam em comum: a confiança em Deus. Às vezes, recomeçar com confiança pode esbarrar em nossas limitações pessoais, em nossas inseguranças ou em nosso exagerado entusiasmo, dado o nosso temperamento
nossa personalidade. No entanto, não devemos temer que nossas limitações nos atrapalhem, pois Deus estará ao nosso lado e Ele completa o que nos falta e nos capacita a fazer a obra. Esdras e Neemias planejaram a reconstrução, estabeleceram um plano e organizaram suas ações em etapas bem claras e pensadas. Cada passo era planejado, estudado e verificado para que, com carinho, preocupação, zelo e prevenção, pudessem ser executados. Confiar e planejar se torna um requisito importante para recomeçar algo. A confiança em Deus nos ilumina a darmos cada passo cuidadosamente e acertadamente, e ainda que algo dê errado, o plano pode ser reconsiderado, pode ser recomeçado de onde parou, readaptado. Várias vezes tiveram eles que replanejar alguns passos e adaptar situações devido a problemas externos e problemas internos. E isso nos ensina que devemos planejar os passos, ter flexibilidade para adaptações a fim de alcançar o objetivo. Confiar em Deus e planejar as ações são coisas que aprendemos com esses dois mestres da reconstrução, mestres do recomeçar. Concluindo, recomeçar não é tarefa fácil. Não foi para Esdras nem para Neemias. E não será para mim e nem para você. Muitos problemas ocorrerão, mas não podemos desistir. O exemplo de Esdras e Neemias nos ensina a perseverar em recomeçar. Recomeçar é necessário, como diz o poeta. Neste ano que se inicia, talvez você seja obrigado a recomeçar algum projeto, algum plano, ou mesmo tenha que recomeçar toda a sua vida. Não sei o que aconteceu com você. Perdemos muita coisa em 2020. Perdemos os cultos presenciais, perdemos a companhia de amigos, irmãos e parentes, perdemos as apresentações de Natal e de Ano Novo, perdemos finais de semana de festas e celebrações, perdemos as aulas presenciais, perdemos empregos, negócios, viagens, perdemos amigos e parentes para a Covid-19. Mas se estamos aqui e agora, vendo esse estudo, isso significa que devemos ir em frente e recomeçar. Para muitos será extremamente difícil, mas Esdras e Neemias nos incentivam a recomeçar. Recomeçar é um grande desafio e é necessário. Ainda estamos na pandemia e nossos planos podem ter que esperar um pouco. Esdras e Neemias também tiveram que caminhar desde Suzã até Jerusalém. E isso demorou muito. Muitos percalços no caminho foram enfrentados, mas chegaram 1.000 quilômetros de distância. Ainda que pareça longe seu recomeço, comece agora. Converse com o Senhor, peça a Ele que te revele o que deve fazer. Reconheça onde errou, peça perdão, peça uma nova chance. Não deixe seus medos, frustrações ou comodidade te impedir. Confie em Deus e arregace as mangas. 2021 será um desafio para todos nós e recomeçar é um grande desafio. Mas tenha certeza, valerá a pena. As últimas palavras de Neemias em seu livro são as seguintes: lembra-te de mim, Deus meu, para bem. Neemias concluiu a obra, recomeçou sua vida e sua relação com Deus, e a vida e a relação do povo também. A única coisa que pediu a Deus é que se lembrasse dele para o bem. Isso é suficiente. Recomece em 2021 um projeto que você possa pedir a Deus que Ele se lembre de você para bem. Lembre-se, recomeçar é um grande desafio. Um feliz ano novo para você e que este recomeço de ano seja um vitorioso
recomeço em sua vida. Amém.